Oi Libra, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40. Eu sou Deise, é um prazer enorme vir aqui falar com vocês. Andei um pouco sumida, gente, peguei um Covid difícil de recuperar, mas agora tá tudo ok, estamos aqui de volta. Para fazer uma leitura atemporal coletiva para quem tem Libra forte no mapa. Eu sempre deixo o link do Astrolink no box de descrições. Lá você faz o seu mapa natal gratuitamente, entende os aspectos fortes do seu mapa, volta aqui, assiste outros vídeos que possam fazer mais sentido, por exemplo, o ascendente. Lembrando que é uma leitura coletiva, então não vai encaixar para todo mundo, mas eu também vou deixar no box de descrições todas as informações para a leitura particular. Então, se você quer ter um momento comigo, uma leitura bem direcionada, bem assertiva para a tua energia, entre em contato, vai ser um prazer te atender. Vou pedir para você que está chegando aqui agora, que ainda não está inscrito no canal, para se inscrever, deixar seu like, isso me ajuda demais. Pedir para você compartilhar com outras pessoas e para me seguir no Instagram também. E sempre lembrando, gente, que o tarô e o oráculo nos ajudam enormemente, mas eles não excluem nosso livre-arbítrio, então toma as tuas decisões com cautela e sabedoria. Libra, vamos lá. Eu vou começar com o oráculo, para a gente entender as energias gerais que permearão os próximos dias dos librianos, e depois a gente desmembra um pouco mais com o tarô. Gente, eu comecei a gravar o vídeo de Libra ontem e não deu certo. Enfim, tudo tem um porquê. Vamos entender o que muda da energia e eu vou contando para vocês. Por favor, oráculo, qual a energia disponível para Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? Caos e conflito. Hora de ir. Órfão. E by the book. Pessoal, desculpem, eu tinha esquecido de tirar o áudio ali do computador. A energia veio mais ou menos parecida, librianos, com a energia que eu tinha começado a leitura ontem. No fundo do deck, a gente tem algumas cartas importantes, né? O By the Book, aí depois os destinos, leite e mel, coração leal, enfim. Então, a gente tem uma energia parecida. O que me parece aqui é o seguinte, que eu tô falando com librianos que estão num momento de grandes transformações. Gente, eu sei que às vezes a gente fica navegando pelo YouTube e a gente vai vendo ali os vídeos e tal, e todos mais ou menos falando de mudança, e a gente começa a pensar, puxa, tá todo mundo em mudança, enfim. Mas aqui a gente não está falando de qualquer mudança, a gente está falando de mudanças muito profundas. E toda vez que a gente muda nessa profundidade, nesse nível, tem um grande desconforto. Por quê? Porque o ruim, por mais que eu verbalize que eu quero mudar, que eu não quero mais aquilo, que eu quero uma vida nova, para o mal ou para o bem eu já conheço, eu já aprendi a lidar. E o novo a gente não conhece, a gente vai ter que ir aprendendo a lidar conforme as coisas vão se descortinando. E aqui me parece o seguinte, que o libriano está nesse período de mudanças profundas, muito provavelmente tendo um grande chamado da vida, um chacoalhão da vida, de que a visão de mundo precisa mudar, alguns comportamentos precisam mudar, para que se atraia pessoas e situações muito mais adequadas, muito mais alinhadas para aquilo que se quer. Então, é um período em que muitas pessoas estão indo embora, muitas situações não fazem mais sentido, um momento, inclusive, em que o libriano tem uma certa dificuldade de se fazer entendido. Então, sabe aquele almoço de domingo que a gente chega para papear com os familiares e quando a gente começa a falar dos nossos processos, do que está acontecendo com a gente, as pessoas olham como se a gente fosse um ET, sabe aquela coisa? De que as pessoas não nos entendem, porque aqui está tendo uma mudança de padrão muito grande. Então, tem alguns librianos se sentindo sozinhos, incompreendidos. Pode ser, por exemplo, no trabalho. A gente se reúne em grupo, quando eu começo a dar as minhas ideias, parece que está tão fora da caixa do que aquele grupo costuma pensar, que eles olham para mim como se, puxa,
O que está acontecendo? E eu vejo o seguinte também: os librianos estão quebrando de alguma forma as regras. Então, provavelmente a gente tem aí um grupo familiar, amigos, no trabalho, que segue todo mundo mais ou menos o mesmo raciocínio, todo mundo mais ou menos a mesma ideia, todo mundo mais ou menos o mesmo padrão, e o libriano está saindo desse padrão. E esse sair do padrão encaminha o libriano muito mais para coisas, pessoas, situações, aprendizados de acordo com seu propósito de vida. E isso vai trazer a longo prazo para o libriano um grande período de abundância, inclusive trazendo parcerias muito mais leais e adequadas. Então, libriano, seja qual situação você está vivenciando aí, eu percebo que muito provavelmente tem uma série de conflitos internos. Ora eu entendo que esse processo é para o meu bem, ora eu digo tô aqui firme, vamos lá, mas tem horas que eu fico um pouco desanimado, eu não tenho certeza para onde eu estou indo, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida, mas aqui me parece que não tem nada acontecendo por acaso. Tem aí um redirecionamento, mas mais uma vez, como eu falei no início da leitura, não é qualquer mudança que a gente está falando aqui, a gente está falando de mudanças muito profundas. E isso pode estar mexendo com uma série de questões da sua vida. Sabe quando a gente precisa primeiro desconstruir para depois construir com bases mais sólidas, mais alinhadas com os nossos valores e a partir daí atrair pessoas e situações muito mais adequadas? Me parece que é isso que está acontecendo. Agora, todo o processo, principalmente quando a gente está vivenciando muito mais a parte de desconstrução, pode nos deixar um tanto desconfortáveis, perdidos, ansiosos, enfim. Vamos entender um pouco mais aqui com o tarô. A gente teve, inclusive, recentemente, o eclipse do Sol, que aconteceu no eixo Libra-Áries. Não são todos os librianos afetados por esse eclipse. Claro, ele mexe com todos nós, mas principalmente para librianos a partir do segundo decanato, se eu não me engano. Eu, por exemplo, que sou do dia 4 de outubro, não serei tão afetada assim como a minha irmã, que é do dia 20 de outubro. Mas, enfim, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o libriano, ele é muito diplomático, ele tenta pesar o lado do outro também antes de tomar as suas decisões. As pessoas falam muito, o libriano é mais equilibrado. Não, o libriano ele busca o equilíbrio, é diferente. Então, pode ser aqui um momento também de, para além de pesar o lado do outro, buscar ser muito diplomático, usar o extremo oposto que nos complementa, que é Áries, que é aquele fogo inicial, aquela criação inicial que vem para o mundo pensando em si, muito aqui adequado aos seus valores. Talvez você estivesse seguindo regras, padrões que não eram necessariamente seus, que foram absorvidos de outras pessoas, isso é muito comum. Mas aqui talvez agora a vida esteja te chamando para o seguinte: quais são os teus reais valores, os teus reais sonhos? Por que você não constrói a vida que você efetivamente quer? E isso pode quebrar com alguns padrões, não fazer mais sentido algumas amizades, sabe? Esse tipo de coisa. Então, me parece que a vida do libriano está sendo sacudida. Por favor, tarô, quais as energias para librianos de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? Ás de espadas, o Ás da verdade. Um 10 de copas. Um 8 de espadas. Gente, caiu, só um minuto. Um 4 de ouros. A lua.
Cavaleiro de Espadas. E no fundo do maço, a gente tem o Rei de Copas. Tá. Librianos, o que eu vejo aqui é o seguinte: por mais desconfortável que esteja sendo esse período para vocês, é um período que vai direcioná-los, como eu havia falado antes, para coisas muito melhores. Para amizades mais adequadas, para um ambiente de trabalho que tem mais a ver com você, com um estilo de vida que faça mais sentido para que você atinja teus sonhos, para te realinhar. E pode ser que muitos de vocês tenham tido uma certa revelação através da espiritualidade. Então eu estava meditando e me veio muito forte um desconforto, e esse desconforto vem persistindo. Ele não está acontecendo contra você, mas para você, no sentido de que você consiga perceber o que não está legal e que você comece a ter um impulso de mudança. Para muitos de vocês, essa verdade veio através de meditação, de oração, numa terapia, conversando com alguém, vocês tiveram um insight. Aqui me parece muito mais um insight do que alguém chegando dizendo alguma coisa, embora para alguns possa ser também. Mas de qualquer forma, teve ou terá para os librianos uma espécie de verdade que fica bem descortinada, que fica bem às claras, no sentido de você tem total condições de criar a vida que você quer, emocionalmente muito mais rica, e você precisa começar a direcionar a sua energia nesse sentido. Então pode ser que o libriano tenha finalizado um relacionamento que não foi bacana, ou que ainda, fazendo um balanço da sua vida amorosa, entenda que relacionamento após relacionamento, as experiências não foram muito positivas. Então, ao invés de eu encerrar isso e já começar outro relacionamento, que sem uma perspectiva melhor do que está atraindo esse tipo de pessoa para o meu campo, e daí eu posso ter outra repetição de ciclo, a vida está te dando a oportunidade de revisitar algumas coisas, alguns comportamentos, algumas crenças limitantes que acabam te fazendo aceitar muito menos do que você merece, fazer você se diminuir para caber em alguns lugares. Então aqui a vida está dizendo o seguinte, Libriano, você pode ter um 10 de copas, que é o máximo, gente, da felicidade emocional. Mas para isso, você precisa olhar para a sua vida com mais verdade e quebrar algumas ilusões. Aqui a gente está falando, inclusive, de ilusões e apegos que nos mantêm presos. Aqui, o 8 de espadas é uma prisão mental. Eu não estou preso ou presa efetivamente, não tem nada que eu não possa me livrar, mas a minha mente me diz que eu não posso. E aqui isso pode estar acontecendo por uma série de apegos. Então, eu passei muito tempo pondo energia num relacionamento porque eu queria construir uma família bacana e o outro não estava muito afim. Eu perdi anos da minha vida com isso e agora para mim é difícil de aceitar. Eu entendo que finalizou, que eu preciso finalizar e ir para o novo, mas é difícil soltar. Por exemplo, eu passei muito tempo doando a minha energia, o meu intelecto para esse trabalho, acreditando que eu cresceria ali, e agora fica muito claro para mim que isso não vai acontecer, que eu estava de uma certa forma me iludindo, com expectativas maiores do que esse lugar pode me dar, e para mim fica um tanto difícil aceitar isso, porque eu já coloquei muita energia aqui. Pode ser que eu esteja falando com librianos que estão até um pouco cansados, porque, de fato, houve um empenho de vocês, houve uma doação de energia, de amor, mas não houve um retorno. E a vida está dizendo o seguinte: para a gente quebrar com esse padrão, Libra, para a gente poder ir para um relacionamento mais saudável, achar um trabalho que efetivamente compreenda o nosso talento e esteja aberto para dar na mesma medida, a gente precisa limpar algumas coisas da vida antes, sabe? E aqui, olha, a gente está falando, inclusive, com a Lua, de algumas emoções que o libriano às vezes nem sabia que tinha. Puxa, mas eu nem sabia que esse relacionamento, que até eu mesmo findei, ainda me machuca. Eu nem sabia que a minha decisão de abandonar tal coisa ainda me machuca.
Então veja, pode ser que nesse período o libriano esteja lidando com emoções que ele nem tinha total consciência de que ele sentia. Agora, com esse cavaleiro aqui de espadas, o que que eu vejo? Eu vejo a vida pedindo mais racionalidade, pedindo, libriano, para que você use todo o teu intelecto, toda a tua inteligência, toda a tua racionalidade para olhar a sua vida. Eu sei, gente, que é difícil, né? Falar é muito fácil, mas fazer não é tão simples assim. Mas para que você tente olhar a sua vida e as experiências do passado com certo distanciamento, para você entender o que você pode trazer na tua bagagem de aprendizado, mas o que você precisa jogar da tua bagagem fora também, para que você siga a tua vida de uma forma muito mais leve. Tem muito aqui a ver com o outro, então entendo que algumas pessoas que passaram, cruzaram o caminho do libriano não foram pessoas legais, mas também tem a sua parte, libriano, comportamentos e crenças que fazem essas pessoas serem atraídas para a sua energia. Se você não quer mais que esse tipo de ciclo se repita, precisa fazer uma série de balanços aí. Me parece que muitos de vocês já estão nesse período e por isso, inclusive, pode ser que vocês tentem se comunicar com outras pessoas e não são tão bem entendidos. Até porque, gente, vamos dizer bem a verdade, muita gente no mundo no automático, sem querer olhar para si, sem querer se compreender e melhorar. Entrando de um relacionamento ruim, sai de um, entra em outro, é tudo igual, sai de um trabalho, vai para outro, não para pensar, para racionalizar o que neles também precisa mudar. Então, aqui, librianos, o que eu dou de dica para vocês? Paciência com o processo de vocês, sejam amorosos com vocês mesmos, porque o que a vida está tentando trazer é algo muito bonito, mas para que vocês não repitam ciclos, precisa ter todo um processo de limpeza aqui, que eu entendo que é o que vocês estão passando e que nem sempre é muito gostoso. Mas enfim, tenham fé também. Ho'oponopono ajuda demais. Terapia, para quem puder, meditação, oração, enfim, mantenham o coração aberto, certo? Até porque no fundo do deck a gente tem um rei de copas e a gente tem um 8 de paus. Para muitos de vocês aí, vem um relacionamento muito mais positivo. Esse relacionamento pode ser de amizade, pode ser amoroso, pode ser inclusive alguém num trabalho que te convide para um trabalho novo. Isso aqui me parece que acontece muito rapidamente, mas vocês têm aí uma grande missão, que é se manter abertos, certo? Libra, eu espero que a leitura tenha ajudado. Se ajudou, deixa o like, porque isso me ajuda muito. Compartilha com outras pessoas, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e se você quiser uma leitura particular, vai ser um prazer te atender. Os dados estão aqui embaixo. Obrigada e até mais.